Meus irmãos, Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19, é um culto de ensinamento da palavra, onde o nosso Jesus, se você for estudar a Bíblia, você vai entender toda hora que Jesus estava pregando, o texto vem dizer, Jesus ensinava, Jesus estava ensinando. A preocupação de Jesus sempre foi ensinar a palavra de Deus e o Evangelho, porque, infelizmente, desde a época de Jesus já apareceu os falsos Cristo, falso Evangelho, e nós precisamos dar valor ao ensinamento da palavra de Deus para que nós não possamos, em hipótese alguma, ser enganados. Amém? Porque Satanás, meus irmãos, ele é habilidoso. Ele consegue fazer que pessoas saiam do caminho até mesmo pela palavra. Distorcidamente, tem muita gente desviado. Distorcidamente, tem muitas pessoas achando que está na luz e não está. Por isso a Bíblia fala para a gente examinar tudo e reter o que é bom. A Bíblia manda a gente pesquisar, aprender, sempre na onde? Na fonte que é a palavra de Deus, para poder estar atento a tudo que está acontecendo, principalmente no nosso tempo. E nós precisamos aprender quem foi que abriu o caminho para nós, quem foi que nos trouxe até a igreja e qual tipo de relacionamento ele quer desenvolver com cada um de nós. Eu fui confrontado fortemente pelo Espírito Santo de Deus hoje, a trazer essa pregação e a começar pela minha vida, a gente não se conformar com a vida espiritual que a gente tem, admitir uma vida fraca, anêmica, sem poder de Deus, sem autoridade de Deus, sem quebrantamento, sem fome das coisas de Deus. Eu falei, Senhor, então me dá a palavra, me ensina. E Deus trouxe esse texto ao meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos, Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19. Dobre a sua atenção. Está escrito assim: sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus. Queridos irmãos, nós precisamos aqui atentar para esse versículo e entender que o escritor aos Hebreus, ele está fazendo um paralelo da antiga aliança com a nova aliança no capítulo 10. Ele está mostrando como que era o ritualismo do povo de Deus na antiga aliança, para que houvesse um culto, como que era a maneira do culto na antiga aliança, quem eram as pessoas que poderiam chegar no lugar santíssimo, quem eram as pessoas que poderiam estar dentro do templo. Então, se você for pegar o capítulo 10 e estudar ele inteiro, você vai ver essas duas alianças, mas eu não quero me atentar para a aliança que já passou, mas eu quero mostrar para os irmãos a riqueza que está escrita aqui, para mim e para você desfrutar. Eu e você precisa descobrir na palavra de Deus que o próprio Cristo abriu para nós um novo caminho. Nós precisamos entender isso aqui, ó. Sendo assim, irmãos, temos plena confiança. Queridos irmãos, se tem uma coisa que está abalada no nosso relacionamento com Deus, é a nossa confiança. Tem muita gente, inclusive eu, às vezes, nós nos comportamos como pessoas que não temos confiança nesse Deus todo-poderoso, a qual nos chamamos de filho, e nós precisamos entender que Ele é o nosso Pai. E é muito interessante, nós que temos filhos aqui, quando os nossos filhos têm a total dependência de nós, a primeira coisa que a gente vê neles é a confiança que ele tem em nós. Eu percebo algumas vezes que eu estou na água, ou eu estou com a Gabi, ou com o Lucas, ou com a Alice, em especial com aqueles que dependem mais. Tive esse tempo atrás uma grande oportunidade de estar no mar. Pela primeira vez, Deus me permitiu estar no mar com a minha família, e foi maravilhoso. E eu percebi que a Alice agarrava no meu pescoço com uma segurança extraordinária. E eu podia ir um pouquinho com ela no fundo, e ela estava segura no meu pescoço, demonstrando confiança no Pai, que está ali com ela. E quando eu olho para esse versículo aqui, eu preciso, meus irmãos, repensar a minha vida. Como que eu estou vivendo diante de Deus, que é o meu Pai? Eu estou me lançando totalmente na sua dependência. Eu estou demonstrando para Ele que eu confio no cuidado dEle para com a minha vida. Porque você precisa entender que o texto continua dizendo:
Sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar aonde? Para entrar no Santo do Santo, mediante o sangue de Jesus. Por que o escritor está dizendo isso? Porque na antiga aliança era uma vez só por ano, o sumo sacerdote, ele entrava no lugar santíssimo e fazia expiação pelo seu pecado mediante a sangue de animais. Ele não poderia estar naquele lugar quando ele queria. Havia uma data determinada para aquela situação acontecer. E o que eles usavam? Sangue de cordeiro, de animais, uma vez por ano. E só entrava ele, só o sumo sacerdote, uma vez por ano. E ele expiava o seu pecado e depois fazia expiação pelo pecado de toda a nação. Agora o texto vem dizer, diferentemente para o nosso tempo, que agora nós podemos entrar nesse lugar que ninguém podia, nesse lugar que por milênios muita gente só via o resplendor da presença de Deus no tabernáculo, no templo, mas eles não podiam chegar, eles não podiam se aproximar, porque havia um ritual, era a antiga aliança. Alguém ainda não tinha pago o preço, cumprido a justiça de Deus, para que Deus assim rasgasse o véu e todo mundo tivesse acesso. Mas esse tempo presente que vocês me ouvem, a coisa mudou. Jesus já foi à cruz e ele abriu esse novo caminho. Agora nós podemos entrar no lugar mais importante do universo, que é na presença de Deus, que é no lugar santíssimo, mas não de qualquer jeito e nem nos nossos méritos. Você olhar para você, eu olhar para mim, eu não quero ir lá, porque eu sou pecador, eu sou falho. Eu não consigo atender às expectativas de Deus, nem os senhores. Mas quando nós entendemos que a gente pode chegar nesse lugar com confiança, mediante o sangue de Jesus, aí eu e você tem que aproveitar essa tão grande oportunidade e fazer valer o sacrifício que Jesus fez na cruz por mim e por você. Tem muita gente vivendo longe de Deus, tem muita gente sem confiança, tem muita gente sem ousadia para entrar na presença de Deus, mas aceitou Jesus, já se batizou, mas está vivendo longe. Esse tempo já passou. Hoje não precisa mais do sumo sacerdote, hoje não precisa mais de sangue de animais. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já fez isso e uma vez por todas. Agora a igreja tem que se posicionar, os filhos de Deus têm que se posicionar e aproveitar que está aberto o caminho está aberto para eu e você se derramar na presença de Deus, para você individualmente falar para Deus quem você é. Não precisa mais chegar no sacerdote, toda aquela representação do povo para uma pessoa só falar com Deus. Agora não, cada um de nós, mediante a confiança, mediante o sangue de Jesus, chegar diante de Deus. O caminho foi aberto. Quem está me ouvindo, diga amém. O caminho foi aberto porque essa distância, você é filho ou você é criatura? Irmãos, nós não podemos permitir que o diabo coloque na nossa cabeça que nós somos apenas um ser humano comum da terra. Não somos. A partir do momento que nós vivemos João 1,12, pois todos quanto recebeu deles o poder ou o direito de ser chamado filhos de Deus. Se eu e você entendemos que somos filhos de Deus, nós não entramos nesse lugar pelos nossos méritos, nós chegamos lá pelo sangue de Jesus e podemos chegar com confiança, com ousadia. Em outros textos diz, não é para chegar com medo, com distância de Deus. Chega porque Jesus, ele aplacou a ira de Deus. Jesus cumpriu toda a justiça de Deus. E quando você chega, Senhor, eu estou na sua presença, mediante o nome do seu Filho, mediante o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, irmão, o lugar santíssimo se abre. É o lugar mais importante da nossa comunhão. Mas o inimigo e muitas vezes a nossa baixa espiritualidade tem deixado a gente de longe, sem confiança, sem ousadia. Mas o texto está mandando que é para entrar diferente. Não sou eu. Por que algumas coisas não mudam na nossa vida? Oh, meu Deus. Cadê a confiança que Deus quer ver? Cadê a expectativa que Deus quer ver de alegria que você deve ter de saber que já foi aberto esse lugar? Muita gente mais crente do que eu e você não teve acesso. Mas eu e você, crente falho, pecador,
mas por causa que Jesus veio, nós temos acesso a esse lugar santíssimo. Mas a Bíblia está dizendo que temos que chegar com ousadia, onde? No Santo do Santo, mediante o sangue. Se eu estou aqui, não é por mim não, é pelo sangue do teu filho. E o sangue do teu filho cobriu meus pecados. Eu quero mudança de vida, eu quero ser crente, eu quero ser usado na terra, eu quero que o Senhor me use na igreja, eu quero que o Senhor me levante e transforme a minha vida, que eu não estou satisfeito com essa minha vida. Eu estou vivendo longe do Senhor, eu vejo pregações, eu frequento a igreja, mas eu não sinto nada na minha alma. Eu não tenho aquela expectativa que os pastores e os obreiros estão pregando lá. Senhor, me ajuda, o sangue de Jesus também me alcançou. Irmão, isso aqui é fundamental. Nós precisamos parar de fazer aquelas orações de alguém que não quer mudança. Tem algumas orações que é melhor não fazer. Você está falando palavras ao vento, sem confiança e sem verdade no seu coração. Agora, quando você fala com confiança, com verdade no teu coração, se eu quero ser diferente, e eu quero ver essa mudança começar no meu coração, transforma a minha vida, porque eu estou na sua presença mediante o sangue de Jesus. Alguma coisa vai mudar, irmão, porque Jesus já fez isso por mim e por você. Deus não vai te rejeitar. O medo de alguns, eu pequei, eu errei, é verdade. Todos nós pecamos todo dia. É uma pura verdade. Mas a Bíblia diz em 1 de João capítulo 2, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, nós temos um advogado, olha ele de novo, Jesus Cristo, o justo. Então o pecado não deve te lançar totalmente da presença de Deus. Claro que você tem que se arrepender do ato cometido. Senhor, eu sou igreja, eu errei, não deveria, mas eu não quero ficar longe da sua presença. E eu quero usar todos os benefícios que a cruz me deu. E um deles é voltar para a sua presença. E eu quero voltar para a sua presença. Irmão, isso é importante demais. Você tem que desejar voltar. Pastor, mas o diabo está me acusando. Ele faz isso já faz muito tempo. Ele não vai parar de fazer agora. Você que tem que se posicionar debaixo do sangue de Jesus e continuar sua caminhada aqui, minha irmã e meu irmão. Continua sua caminhada. Levanta e vai para a presença de Deus. Olha o verso 20. Eu gosto de pregar isso positivamente. Por um novo e vivo caminho, ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. Ou seja, novo e vivo caminho. Aquele caminho antigo foi interrompido. Deus não utiliza mais dos sacrifícios, irmãos. Deus não assiste mais em lugar nenhum da terra. Se a pessoa chegar com sacrifício, com ovelha, com sangue, isso já não chama mais a atenção de Deus. Deus interrompeu esse procedimento. Agora o texto está dizendo que é um novo e vivo caminho. Você está nesse caminho? Novo e vivo caminho. Jesus inaugurou um caminho novo. É por isso que é o único homem que fala, na história, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ou vai ao Pai a não ser por mim. Ele é o novo caminho. Agora, se a igreja não estiver nele, está perdido. Se eu não estiver nele, estamos perdidos. Mas se nós estivermos nele, nós estamos nesse caminho pavimentado para a comunhão eterna com Deus. Não é uma comunhão passageira, irmão. É uma comunhão eterna. O nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo em comunhão plena com Deus nesse novo caminho. Que coisa extraordinária que ele realizou pelo corpo dele. Tudo na igreja diverge em Jesus. Vai para Jesus, aponta para Jesus. Hoje não é o homem, tem muita gente atrás do apóstolo, atrás do bispo, atrás do profeta. É tudo gente que não conhece a palavra. Porque Jesus está dizendo, é pelo meu sangue, é pelo meu corpo que tem um novo caminho. No meu sangue você chega, no meu sangue você chega no lugar mais importante da nossa existência. É o lugar santíssimo, é o lugar da habitação de Deus. É o lugar que a nossa alma tem paz. É o lugar que nós temos esperança de mudança. É o lugar que nós somos fortalecidos. É o lugar que Deus nos levanta para guerrear mais um pouquinho de tempo. Você precisa entender isso. Tem gente que está amarrado em terceiros. Se o marido não for, eu não vou. Se a mulher não for, eu não vou. Não, Jesus já realizou. Você tem que caminhar com a sua fé. Você tem que caminhar com a sua vida. E aproveitar todos esses benefícios que está aí, irmão, realizado por nós. Quantas pessoas lá no Antigo Testamento tinham que esperar tudo esse ritual. Graças a Deus que eu não nasci naquele tempo. Imagine todo mundo levar uma ovelhinha para um sacerdote, depois do sacerdote ser examinada, levar para o sumo sacerdote, e só uma pessoa ter acesso ao lugar. Que gosto tem isso, Diana?
Que gosto tem isso? Mas era assim que Deus utilizava. O Filho não havia se manifestado. Agora hoje, desde os hinos das harpas, melhor dizendo, desde a oração, eu já entendia que eu estava no lugar santíssimo. Quem entendeu isso aqui? Desde a hora que você pôs os teus pezinhos aqui dentro, o lugar santíssimo já estava aberto para a noiva, para a igreja, para aqueles que reconhecem Jesus como seu Salvador. O lugar já estava aberto sem impedimento, porque não tem ninguém que pode impedir isso. Porque ele abriu com a vida dele, irmão. Ele disse, eu sou. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém fecha. Eu quero ver quem entra lá para fechar. Eu quero ver que autoridade existe no mundo para fechar a porta que Jesus abriu para você, pecador. Para mim, pecador, arrependido, regenerado, chegar na presença do Todo-Poderoso, que é cercada pelos querubins, arcanjos, merivas e merivas de anjo. A presença de Deus sempre foi protegida. Os irmãos lembram disso? Lembra da visão do Isaías? Alto sublime o trono, os serafins cobriam o lugar com as suas asas. É um lugar muito especial, secreto. Inclusive, nem todos os anjos têm acesso. Existe mirívas e mirívas de anjos, cada um na sua categoria, e alguns estão distantes. Não são aqueles da categoria que fica ao lado, como a gente vê no texto sagrado, que serafins é aqueles que estavam do lado do trono, irmão. Serafins, agora um pecador que eu e você, por causa de Jesus, nós estamos no mesmo lugar que os serafins. Nós conseguimos chegar no lugar santíssimo, apresentar a Deus o nosso louvor, a nossa oração, saber que ela não será rejeitada, porque Jesus cumpriu a justiça de Deus. Quem está me ouvindo, diga amém. Entenda isso, irmão, não é o irmão, não é a oração do fulano, não. Você tem acesso. A igreja tem acesso. Quando a igreja descobrir isso, muita gente aí vai ter que caçar alguma coisa para fazer, porque engana o povo, tem que ensinar o povo. Dentro da sua casa, em qualquer lugar, esse lugar está aberto, irmão. Para você chegar com confiança na presença desse Deus Todo-Poderoso. Provavelmente eu vou ficar 2 quinta-feiras nesse texto, porque ele é grande. Verso 21. E tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Olha só, já mudou. Magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. O sacerdote da antiga aliança, ele era pecador também. Ele era uma pessoa importante, a autoridade maior da religião judaica, etc. Mas ele também era pecador. Ele tinha que confessar o seu pecado. Agora, esse sacerdote que Hebreus está falando para mim e para você, ele é perfeito, irmão. Ele não cometeu nenhum tipo de erro, nenhuma falha. A Bíblia diz que ele foi obediente, e obediência à morte de cruz. E você sabe onde eu vejo que Deus aceitou tanto a morte de Jesus? Foi na sua ressurreição, que antes dele ninguém ressuscitou, só reviveu. Reviveu e voltou a morrer. Agora Jesus não. Deus aceitou tanto esse sacerdote que eu prego aqui, que ao 3º dia a terra teve que dar um jeito e abrir aquela sepultura e ele se levantar daquele lugar. Porque ele é perfeito. Nós estamos baseados na perfeição de Jesus. Por isso que a igreja não tem que ficar com medo. Tem crente que fica aí com medo de um monte de coisa. Eu caminho na perfeição de Jesus. E ele vai me aperfeiçoando até a estatura de um varão perfeito. É ele que me aperfeiçoa. De glória em glória, de fé em fé. Quem está me ouvindo? É isso que acontece na minha vida e na sua. Agora, que tremendo que é isso. O sacerdote mudou. Graças a Deus por isso. E tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. É por ele agora. E ele leva você até lá. O outro ia sozinho, não é? O outro ia sozinho, agora Jesus leva. Ele conduz as suas ovelhas. O que ele falou em João 10, 9? Eu sou a porta, quem entrar por mim encontrará pastagem. Ele nos leva, irmão, até o trono de Deus. Por isso que a igreja tem que adorar a Jesus, tem que respeitar a Jesus, tem que amar a Jesus. Toda a sua vida tem que estar envolvida com Jesus. Se for fora de Jesus, você está fora de Deus. Tem que ser esse sacerdote magnífico que realizou tudo isso para mim e para você. Isso aqui, irmão, é uma obra extraordinária. Quando cada um de nós entendeu o que Jesus fez, você vai amar tanto Jesus, você vai parar de trocar Jesus pelos trocadilhos, pelos miúdos da vida e vai colocar ele no devido lugar que ele tem que ficar. Verso 22. Portanto, acheguemos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé,
tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e dos nossos corpos lavados com a água pura. Aqui é aquilo que eu disse. Se você está vivendo uma vida de acordo com a vontade de Jesus, o seu coração vai chegar com sinceridade na casa de Deus. Tem um monte de gente que vem na casa de Deus, irmãos, e não tem sinceridade, coisa nenhuma. Não muda. É muito triste até eu de pregar isso aqui, mas precisa se pregar, porque eu não acredito alguém que chega no lugar santíssimo e abre o seu coração para Deus e apresenta a sua vida para Deus e a vida dele fica do mesmo jeito. Não fica. Se eu e você for sincero, com fé, como o texto está dizendo, aí Deus vai nos purificar. O que acontece quando alguém chega com sinceridade na igreja? Ele confessa a Jesus, Romanos 10:9, você com sua boca confessares a Jesus e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Qual que é o próximo passo? Sem muita demora, ele deseja se batizar, passar pela água que purifica. Quero o batismo, quero confessar a minha fé publicamente, porque ele não está de brincadeira. Ele não fez uma verbalização de fé publicamente em vão, mas ele fez com o seu coração, então ele quer. É tremendo quando alguém chega, pastor, quando é o batismo? Eu quero me batizar. Ou seja, ele está entrando pelo processo de regeneração. Ele entrou com fé e com coração sincero. Quem está me ouvindo? Está lá no texto? Coração sincero. Porque crendo de coração, verso 22. Deliberadamente, verso 22. Vou ler aqui na minha tradução, deixa lá. Portanto, chegamos a Deus com coração sincero, com absoluta certeza do quê? De fé. Essa é a condição que Deus espera do Alessandro e da igreja, das pessoas que vêm para Jesus. É essa a expectativa que Deus espera de nós, que nós chegamos diante dele com plena sinceridade e com fé em nossos corações. Tem muita gente que fica aí, irmão, só com palavras. Vou mudar. A minha vida vai ser outra a partir de agora. Aí você espera. Nós esperamos, com fé também. Vai mudar. Dessa vez, vai pegar firme. Aí daqui a pouco você olha de novo. Cadê a sinceridade? Outra vez, mais uma vez, não conseguiu aprumar a sua vida diante de Deus. E a culpa não é de ninguém, é dela mesmo. Porque a Bíblia está convidando para ir dessa forma, na presença de Deus. Aí vai acontecendo o quê? O batismo, a confissão pública. E o que acontece lá no batismo? Um nascimento do alto. Porque enquanto eu e você nascer só da nossa mãe, nós estamos perdidos. Lá no livro de Jó, capítulo 14, está escrito: o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de dificuldade. Quem nasce só da mulher, ele não consegue ter paz, ele não consegue ter esperança de vida eterna, porque ele ainda está na natureza pecaminosa. Mas quando ele nasce da água e do Espírito, o que Jesus falou para Nicodemos? Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. É isso que Deus espera do povo que vem para a igreja aceitar Jesus. Chega com sinceridade, passa pela purificação da água, com sinceridade de coração, para que haja o quê? Mudança. Olha o verso final. Tendo fé nos corações, aspergido para purificar de uma consciência culpada. É verdade, irmão. A gente reconhece que nós somos pecador, que é a atuação do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É isso que acontece. A gente chega na igreja, confessa, vai para o batismo e começa uma obra do Espírito Santo a mostrar para nós a nossa culpa, o quanto nós somos pecadores. Tem gente achando que não é pecador, irmão. Tem gente achando que não é pecador porque não procura Jesus. Porque só o pecador que sabe que é pecador mesmo, que procura Jesus. Tem tanta gente que acha que não, estou tão bom que eu não preciso do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deixa minha mulher ir na igreja, deixa os meus filhos ir, deixa toda a minha família ir. Eu vou ficar aqui porque eu sou melhor do que eles. Eu não preciso desse Jesus. Olha o erro que Satanás tem colocado na cabeça das pessoas. Mas o pecador que recebeu a atuação do Espírito Santo, ele entende tanto que ele é pecador, que ele vem para a igreja e fala: Senhor, perdoa meus pecados, me ajuda, quero continuar na tua presença. Por quê? Ele reconhece que ele é pecador, ele não quer ficar longe. Quem está ouvindo, diga amém. Verso 23. Irmãos, é um texto maravilhoso, isso aqui é para estudo, rapaz. Olha o verso 23. Sem duvidar, mantenhamos inabaláveis a confiança da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa
é fiel. Que promessa que é essa, irmãos? A maior de todas as promessas está na vinda de Jesus para buscar a sua igreja. Tem um monte de gente aguardando a promessa da casa, do carro, do emprego, da faculdade, etc. Isso tudo é bom, mas todas essas promessas estão subjugadas à maior de todas, que é a vinda de Jesus. E o texto está dizendo que de que forma eu tenho que ficar? Como você tem visto a igreja? Como você tem ficado? Eu vim pregar uma palavra de ensino. Eu vim pregar para uma igreja que não está dormindo, não. Embora se tiver alguém, receba de Deus essa palavra. Olha o texto, não sou eu que estou falando. Sem duvidar. Tem um monte de gente que está com dúvida. Se pensa em parar, se pensa em continuar, está pesado demais, está exigindo muito, estou aguentando, eu não quero, e aí talvez em casa tenha esse debate. Então para de ir o seu. Eu falei para você que esse negócio de igreja não funciona. Esses são os que se retrocedem. Esses são os que vivem com dúvida. Porque o texto está dizendo aqui, ó, sem duvidar, mantenhamos inabaláveis o quê? A confissão da nossa esperança. Porquanto quem fez a promessa é fiel. Quem é que fez essa promessa? Foi Jesus, irmão. Coloca na tela para os irmãos ler. João 14, 1, 2 e 3. Jesus fez uma promessa tão linda para a igreja. A igreja não pode, meus irmãos, olhar para os holofotes do mundo e trocar essa promessa. Ele é fiel, só que ele quer que a igreja fique sem dúvida. Sem dúvida, eu creio. Qualquer momento ele vai vir, estou esperando. Tem gente aí que se falar que Jesus vai voltar, irmão, ele abre uma cerveja. É mais fácil ele acender um cigarro. É mais fácil ele continuar a vida de pecado. Eu não creio mais nada. Mas a verdadeira igreja crê porque ele fez a promessa. Olha o texto. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar lugar. Olha o verso 3 agora, que tremendo. E se eu for, e todo mundo viu que a Bíblia mostra que ele foi, que os anjos falou, esse mesmo Senhor que vocês vê subindo, é o mesmo que há de descer. Olha só a promessa, quem fez. E se eu for e vos preparar lugar, virei. Olha só, isso aqui tem que estar no teu coração. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí o escritor de Hebreus está lembrando a igreja, não duvida, fica com confiança na confissão da vossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Essa é a maior de todas as promessas, é que ele vai vir buscar a sua igreja, mas a igreja está esperando. Uma igreja que, se Jesus voltar agora, misericórdia, vai ser um desastre. Gente que não se consertou, gente que não abriu mão do pecado, gente que não confessou o pecado, gente que não se batizou, gente que está com brincadeira. E ele está prometendo que ele vai voltar. Ele falou e ele não pode mentir. O céu nunca mentiu, irmão. Deus nunca mentiu. Jesus nunca mentiu. As moradas já estão preparadas. E ele vai vir buscar um povo, sem dúvida, que confessa, sem nenhum medo, que Jesus é o Senhor da sua vida. Porque a Bíblia fala em Mateus 10, 32, se me confessar diante dos homens, eu também te confessarei diante dos anjos do meu Pai. Mas se me negar diante dos homens, eu também o negarei diante dos anjos do meu Pai. Nesse dia, as pessoas vivem sem compromisso, não querem se submeter à vontade de Deus, mas Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Essa é a maior promessa da minha vida. Essa é a promessa maior que eu posso esperar como ser humano e como igreja. É a vinda dEle, é uma morada que Ele já foi preparar para mim. Agora tem gente que está presa em outras promessas. E fala assim, eu não venho agora porque ainda não entrei no carro novo. Não venho agora porque não entrei na casa, não casei os filhos. Irmãos, tudo isso é bom. Mas quando acontecer o rapto da igreja, pode ficar tranquilo, não haverá mais nada que haverá necessidade de acontecer, porque isso é aguardado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo é aguardado isso aqui acontecer. E nós temos que crer, porque a igreja primitiva acreditava. Quando Paulo pregava, a igreja acreditava que Jesus já viria no seu tempo. Eu pergunto para os irmãos, você está esperando essa promessa? Qual é a maior expectativa da sua vida?
Igreja, qual é a maior expectativa da sua vida? É claro que você tem que projetar, você deve estudar, deve planejar, deve educar os filhos, deve ter uma vida abençoada. Deve sim, mas a maior de todas as esperanças nossa é a nossa salvação, é a promessa que Jesus fez. E eu acredito tanto nisso, que eu fico vigiando, pedindo para Deus me ajudar, para eu não ficar desapercebido. Porque a igreja que ficar desapercebida, ela ficará sem essa promessa. Só vai os vencedores, só vai a igreja que está atenta à voz do seu noivo. Tem muita gente dormindo, irmão. Tem pessoas sem compromisso, não fazem nada para melhorar a sua vida espiritual. Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Verso de número 24. E consideremos uns aos outros para nos encorajarmos a manifestações de amor fraternal e de boas obras. Quem está esperando Jesus se considera um ao outro, se respeita um ao outro e um ao outro se ajuda. Em que, pastor? Em fazer as boas ações no que diz respeito às boas obras, às atitudes, o reflexo da nossa fé tem que aparecer nas nossas boas obras. Irmão, eu também não acredito numa igreja que vai para o céu, que rejeita o amor ao próximo. Uma igreja que quer a promessa se cumprindo na sua vida, que não consegue amar ninguém, que não consegue estender a mão para levantar ninguém. Não é a verdadeira igreja, porque nós aprendemos com o próprio Jesus, quando ele entra na nossa vida, nós passamos a ter amor pelas pessoas e fazer alguma coisa de bom, porque o texto está dizendo isso aqui, eu vou ler de novo, ó. E consideremos. Você tem considerado alguém? Veja como é que é difícil ouvir eu pregar. Nós queremos que as pessoas nos considerem. Está cheio de gente assim nessa vida nossa. Não me considera, eu não vi respeito comigo, não lembra de mim. Aí tá bom, filho. Está lá escrito também em Mateus: tudo que quiser que os homens vos façam, fazei vós também. Só que o texto está nos encorajando. Eu tenho que dar o exemplo, a igreja tem que receber o exemplo dos pastores, da liderança, dos obreiros, mas cada crente com essa responsabilidade de encorajar. Vamos fazer o bem, vamos promover a paz. Porque tem hora, irmão, que casa de crente vira mais um lugar de fuxique e maldição do que um lugar de promover boas ações, atitudes que glorificam a Deus. E nós não podemos esquecer de um versículo que eu lembro dele: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tem tanta coisa que a gente faz que não é para a glória de Deus e continua fazendo. Não encoraja ninguém a fazer boa ação. Por exemplo, alguém quando vai na sua casa sai de lá cheio de amor? Sai de lá com gozo de Deus em fazer alguma coisa, ou para a igreja, ou pela própria família, ou pelo próximo? O que acontece quando as pessoas ficam perto da gente? Nós encorajamos eles a fazer as boas ações, ou eles saem assustados? É crente? Verdadeiramente esse aí é crente? Essa mulher é crente? Esse pastor é crente, esse obreiro é crente? Irmãos, o texto que está falando isso aqui não sou eu. É para nós encorajar um ao outro. Vamos fazer o bem. Tem uma atitude boa para fazer? Vamos, irmão. Incentiva o irmão a fazer, mas vai na frente. Tem gente que manda os outros fazer e não faz. Não é assim que o texto está dizendo. Que nós devemos nos incentivar uns aos outros a fazer as boas ações, a manifestar o nosso amor fraternal. Isso aqui é a verdadeira igreja. Irmão, passar a vida inteira sem ajudar ninguém também é triste, hein? Não ajuda nem a igreja que congrega. Eu estou pregando a palavra. Eu estou em paz com essa palavra. Eu sei que alguém torce o bico, fica com o nariz empinado, gostaria de ter ficado em casa, mas isso aqui é evangelho. Nós temos que mudar a maneira de viver. Ou seja, chegou na sua casa um fuxico, elimina aquele fuxico, não dá prosseguimento, muda aquela situação. Eu duvido, se a gente começar a fazer isso, irmão, vamos orar por essa pessoa que estão dizendo isso dele ou dela. Vamos pedir que Deus restaure, que Deus salva. É difícil. A nossa carne quer catar um amarelinho e aumentar ainda o fuxico. Mas isso não é boas ações. Isso não é incentivar nada. É a palavra, irmão. Isso aqui é a verdadeira igreja. Agora, onde se viu ser igreja, eu pegar e esticar mais? Eu tenho muita tristeza quando chega o pecado de alguém para mim. Fica lá naquela dúvida. Um fala, mete a machado, pastor. Faz uma tumba fria e joga dentro. Aí o Espírito Santo não trata, cuida. Aí você fica assim, como é que eu vou fazer isso? A minha maior preocupação é levar o pecado da pessoa para frente. Eu não levo. Tem coisas que vocês nunca vão saber, mas o pastor sabe.
Eu não tenho esse direito de expor o pecado de ninguém. Não é o meu objetivo, é ajudar aquele irmão, aquela irmã que errou. Tem hora, irmão, se você falar o que aconteceu, você vai acabar destruindo mais ainda. Você vai ficar feliz com isso? Você ficará feliz em ver uma família, por exemplo, se acabar? Um ministério se acabar? Uma pessoa se entregar? Deixa que Deus dará estrutura para alguém tratar o pecado da forma correta. Não é pegar e aumentar. Agora, boas ações é cuidar. Boas ações é proteger, é levantar, ajudar. Quem está me ouvindo? Boas ações é isso. Tem que acontecer na minha e na tua vida. Verso 25. Meu Deus. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns. Mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Segura essa. O que o texto está dizendo? Deixa de ser preguiçoso. Deixa desse costume ruim de não ficar na igreja, de deixar de congregar. Ele está dizendo que naquela época também tinha esses crentes que vêm para a igreja só de vez em quando. Que não tem a igreja como lugar adequado para se fortalecer, para adorar a Deus. Você percebe que tem gente que não está nem aí com a igreja, irmão? O pastor veio, eu sinto a falta de cada um. Acho que ninguém na igreja consegue sentir o que eu sinto. Você pode dar graças a Deus por isso, que às vezes eu fico nervoso. Não nervoso quando eu vejo que o crente precisa de Deus mais do que eu e ele não vem para a igreja. Que ele está invertendo valores. Uns estão trabalhando demais, negligente com a fé. Outros estão atrás de lazer demais, negligente com a fé. Outros valorizam pai, mãe, filhos mais do que a Deus. E Jesus falou, quem amar pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. O texto está dizendo, ei, não deixa de congregar como é o costume de alguns. Ou seja, se posiciona. Exatamente terá um dia que você não consegue vir, é natural. Agora, acostumar a não mais frequentar, isso aí é atitude de gente que já perdeu a fé. Perdeu o prazer de estar na igreja. Não sou eu que estou falando, é o texto. E aí continua dizendo a parte final do texto que ela machuca um pouco. Olha lá, ó. Procedimento de alguns, mas pelo contrário. Ou faz ao contrário, congrega. Vem para a escola bíblica, vem no culto de oração. Você está na sua casa lá de bobeira? Vem. Se não é possível vir, Deus vê tudo e sabe. Deus sabe que o carro não tem combustível. Deus sabe a situação que está no seu lar. Mas Deus sabe quando a gente está no sofazão lá trocando de canal também. É, irmão, não tem conversa não. Deus vê a força. Eu me esforço para ser crente, irmão. Não é só porque eu sou pastor, não. Antes de eu ser pastor, o André congregou comigo muito tempo. Nós fomos obreiros juntos no Belém. E eu lembro disso aqui. Eu gosto das coisas de Deus. Eu amo as coisas de Deus. Ah, mas ele é porque é o pastor, é nada. Quem me conhece faz tempo, sabe que era do mesmo jeito antes de ser pastor. Sabe por quê? Porque eu já li esse texto aqui. A cada dia se aproxima aquele grande dia. Quem está me ouvindo? A cada dia se aproxima aquele grande dia e você está dando sopa. Você troca culto por qualquer coisa, irmão. Tem gente que negligencia o culto. Ah, não hoje. Vai você. Não, vamos na semana que vem. E vai acostumando, vira um estilo de vida. Tem alguns que virou domingueiro. O crente que só vem no domingo, a não ser por motivo de força maior, trabalha, etc, alguma coisa, ele é um católico melhorado. É um católico um pouquinho melhorado. Ele não quer se encaixar nos compromissos da igreja vencedora. Porque o texto está dizendo, e não eu, presbítero Márcio. Olha que tremendo que é isso. Pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, ou seja, dentro de casa também. Motiva a esposa, motiva os filhos, motiva a sogra, motiva toda a família. Vão para a igreja, vão buscar a Deus. O dia se aproxima, saia desse sono. Desperta. Tem gente que fica acomodado, vê a família inteira indo para o inferno e não abre a boca. Irmão, nós temos que abrir a boca e falar, está aqui escrito, motivemos uns aos outros e lembra eles, o dia se aproxima, olha os sinais, veja o que está acontecendo, você está de bobeira. Temos que falar, isso aqui é a maior prova de amor quando você confronta alguém. Não é quando a pessoa recebe tudo fazendo o contrário. É que nem o pai omisso. O filho precisa de disciplina, ele dá cachorro quente. O filho precisa de puxão de orelha, ele ganha presente. Voltas, passeios. Está errado. Deus não faz isso não. Deus corrige primeiro. Deus chama para o compromisso. Deus leva para o deserto. Deus faz Israel se converter. Deus levanta os inimigos para abater, porque Ele quer ver mudança. Olha o texto. Meus irmãos, é tremendo. Tanto mais quanto vezes que o dia está se aproximando. Que dia que é esse?
O que ele está falando aqui? Do grande dia, do rapto da igreja, que não podemos estar cocheando em dois pensamentos, vivendo uma vida totalmente contrária à que Deus espera que nós vivemos. É isso aqui, irmão. O crente vencedor não fica de bobeira não, viu? O crente que quer mesmo morar no reino de Deus, ele não fica de bobeira. As coisas de Deus estão na vida dele. Opa, as coisas de Deus fazem parte da minha vida. As coisas de Deus têm lugar na vida dele. Agora tem um monte de gente aí, meu, pelo amor de Deus. Você vê o camarada turista na igreja, vem de vez em quando. Aqui é o lugar de expressar a fé. É aqui que o corpo de Cristo se manifesta, para a gente juntos se fortalecer um ao outro. É aqui que eu ouço, é aqui que eu aprendo, é aqui que eu dou glória a Deus, é aqui que eu vejo testemunho, é aqui que nós adoramos a Deus junto, e é aqui que eu vejo pessoas que comungam a mesma fé e esperança igual a minha. Eu não estou sozinho nessa, tem uma multidão esperando. Ele vai voltar. Ele vai levar um povo valente. Agora Deus não vai levar, irmão, gente que não valorizou a presença dele. Nós já sabemos disso. Vamos ver se eu avanço mais um versículo aqui. E esse aqui é pior ainda. Tem tanto texto na Bíblia, né, irmão? E o pastor escolheu logo esse. Vamos lá. Verso 26. Aqui é 5 minutos. E eu sei que algumas pessoas vão dar marcha ré e vai se posicionar e vai tentar arrumar a sua vida, porque depois dessa mensagem você já vai estar sabendo o que você está fazendo. Olha lá. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Escuta isso. Isso aqui é o caso daquele famoso crente que começou muito bem, veio para a igreja, aceitou Jesus, se batizou, mas no meio da caminhada, a tempestade é forte. A oposição para os verdadeiros filhos de Deus sempre teve, irmão. Veja a vida de Jesus. Jesus nasceu sendo perseguido. Coitado, justo, nunca pecou, nunca fez mal para ninguém. José já teve que vazar para o Egito, que nego queria matar o menino. Jesus nasceu sendo perseguido, irmão, desde o começo, mas obedecendo a Deus em tudo. Agora, vai ter dificuldade para mim e para você. O que nós não podemos é retroceder. O que nós não podemos é viver pecando deliberadamente. O que é isso, pastor? É aquele famoso cidadão que aceitou Jesus, como eu estava dizendo. Ele peca e não se arrepende e não se conserta. Senta em cima do pecado e vai levando a vida dele achando que está certo. É o maior engano que Satanás coloca na vida da pessoa. Pecar deliberadamente é pecar sem desejo de se arrepender, irmão. É pecar hoje, pecar amanhã, falar, não, está tudo certo, e eu gosto mesmo do pecado, não quero conserto. Agora, o que quer conserto, ele peca, ele pede ajuda, ele tenta ver essas falhas que estão sendo cometidas na vida dele e arrumar, porque o texto está falando, porque se vivermos deliberadamente em pecado, é estado de pecado sem se arrepender. É aquela pessoa que está fazendo o que não pode e não se arrepende e não procura mudança. Nesse período, ele está correndo um risco de vida eterna. Por quê? Ele está pecando deliberadamente sem se arrepender. Ele não quer se consertar. E quantos no nosso meio existe assim? Quantas pessoas eu conheço que não quer se consertar de jeito nenhum, porque tem que deixar o pecado, fião. Para se consertar tem que deixar. Tem que renunciar. Tem que dizer, não, eu não quero mais, eu quero mudança. Mas tem um monte de gente que não quer mudança e não está servindo o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus, ele quer mudança. O verdadeiro Deus quer que você abandone o pecado. Pastor, eu vou deixar de pecar? Não. Você vai pecar como um acidente. Não vai ser mais escravo do pecado. Porque quem é escravo do pecado é dominado pelo mesmo. Fica escravizado ali, alguém que está preso, não consegue sair. Então o texto está dizendo, é perigoso essa situação, irmão. Quem está me ouvindo aqui? Tem um monte de crente desse jeito. Está pecando deliberadamente, não se posiciona, não se conserta. Aí segura aí. Está escrito lá em Eclesiastes, a árvore que cai para o sul, fica para o sul. A que cai para o norte, fica para o norte. É um simbolismo do ser humano. A árvore na Bíblia fala de nós seres humanos. Então, do estado que tombou, fica. Quem está me ouvindo? Tem um monte de gente que quer salvar a gente quando morre, né? Morreu trocando tiro com a polícia. Trocando tiro com um revólver na mão. Aí a bala, pum, mas só tem um tiro na testa lá. Não deu tempo de confessar nada. Primeiro que nós não podemos projetar o nosso arrependimento fazendo mal. Você projeta o arrependimento sem praticar o mal, senão eu não quero fazer mais. Agora tem gente que quer colocar no céu, pessoas que estão trocando tiro com a polícia. Morreu no estado de pecado, filho.
nem me chama para fazer esse velório, pelo amor de Deus. Você me coloca em apertos, que eu fico com dúvida, como é que eu vou fazer o que lá? Aí o pai, a mãe, eu já vi muito velório de crente, tem gente que quer que o pastor dê um jeito de pôr o rapaz no céu. É claro que no inferno a gente não vai poder pôr, mas é o seguinte, a Bíblia que diz isso, presbítero, o estado que morreu fica. Morreu. Morreu no lesbianismo, ficou no lesbianismo. Morreu no homossexualismo, ficou no homossexualismo. Morreu na prática de vícios, ficou na prática de vício. Aí vai responder a pessoa e Deus. Eu nunca tive essa autoridade e nenhum homem tem. Nem o diabo tem de lançar ninguém no inferno. Os irmãos sabem disso aí? Mas 5 minutos a gente vai embora, depois eu termino esse texto aqui. Deixa eu só explicar isso aqui para você. O diabo nunca lançou ninguém no inferno. E nenhum homem tem poder de lançar ninguém no inferno. Nem de pôr no céu e nem de pôr no inferno. Quer que eu provo? Jesus falou assim, ó, para o discípulo, quando eles começaram a sair a pregar, por causa da perseguição, eles ficaram com medo de morrer. Aí Jesus falou assim, ó, não temeis aquele que tem poder de matar o corpo, mas não pode fazer nada com a alma. Ele estava falando dos seres humanos da época, que poderia tirar a vida deles, mas não tinha poder de fazer nada com a alma deles. Aí Jesus falou, mas eu vou te mostrar a quem vocês devem ter medo, temor. Aquele que tem poder de matar o corpo e lançar as vossas almas no inferno. É Deus. Irmão, é a ira de Deus que vai julgar. É a justiça de Deus que vai julgar. O diabo nunca colocou, nunca colocará ninguém no inferno com as suas mãos. Ele coloca com os seus enganos, com os seus delitos de seduções. Mas quem condena e lança lá é o próprio Deus. Quem está me ouvindo? Então a gente precisa não permitir que nós venhamos ficar pecando deliberadamente dentro da igreja. Aqui é lugar de arrependimento. É lugar de confessar. O que está escrito em 1 João 1,9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não é para você parar. Não é para você desistir, é para confessar. Senhor, é que nem um filho arrependido que faz as coisas escondidas do pai. Quando o filho conversa com o pai, ele até escapa de uma surra na primeira vez. Ó, pai, eu fiz isso, aquilo, ele confessa ali, né? Aí você dobra a cinta, quer bater. Aí ele confessa, ele fala, pai, mas não quero fazer mais. Não me bate não, pai, eu me arrependi. Aí o filho vai lá e confessa, o pai guarda a cinta. Fala, tudo bem, como você veio confessar e você não quer fazer mais, eu vou guardar a cinta. Só que na próxima vez, se você fizer essa mesma coisa, aí eu vou bater dobrado, eu vou cobrar as duas. Então não faça mais. É isso que Deus quer que a gente faz. Confesse, entrega, não esconda, não camufla, mas entrega, se conserta e segue adiante. Vou ler o verso 27 para ir embora. Olha o que espera esses irmãos, porque aqui é para crente, irmão, não é para o ímpio não. Ímpio não tem como abandonar a fé. Ímpio não tem como pecar deliberadamente, ele já está no pecado. Isso é para crente, é sério o texto. Deixa as suas orelhas atentas aí. Olha só. Verso 27, o que espera esses que não se consertam? Não sou eu que estou falando, você lê na tua Bíblia lá depois. Mas uma horrível expectativa de juízo, fogo ardente, preste a consumir todos os inimigos de Deus. Ou seja, quem pisar no sangue de Jesus, quem rejeitar a graça, quem rejeitar o novo caminho, é inimigo de Deus. Quem está me ouvindo? É inimigo de, pastor, mas paga as contas. Nunca vi esse homem fazer nada de errado. Eu nunca vi a polícia na porta da casa dele. Mas a justiça dele, por mais que seja boa, diante de Deus é trapo de imundícia. Se ele não entrar nos méritos de Jesus, é inimigo de Deus. Então não tem ninguém melhor que ninguém. Está vendo que não está nivelado? Tanto o bandido como aquele que paga as suas contas, a justiça dos dois é trapo de imundícia. É nos méritos de Jesus. Segue a tua vida firme, fica com Jesus, não abandona a igreja, nem por mulher, nem por filho, nem por emprego, nem por trabalho, nem por namorada, por nada. Fica firme até aquele grande dia que o seu nome vai ser falado. André, vem. Aí eu quero que você esteja lá. Seja bem-vindo às mansões celestiais que está preparado para vós antes da fundação do mundo. Por isso, igreja, fica firme. Vou voltar. Continuar a pregar esse texto ainda a partir do verso 28. Que Deus abençoe os meus irmãos em nome de Jesus.